TV Zumbilândia de volta no ar. A gente acaba de receber uma informação privilegiada. Um passarinho de bico preto desce na chuva diretamente da montanha e se adentra para nossas instalações, dizendo que se tirar Bita Hamilton Biroshka de dentro daquela delegacia, todos os problemas serão resolvíveis. Resolvidos. Entrou o Serginho aqui, meu filho, e disse: mãe, só está acontecendo todas essas coisas porque o Bita se uniu com elas. Para isso, mãe. Isso é a fala de um filho que acompanha todo o processo que a família vem enfrentando para se livrar da injustiça promulgada e clamar por justiça. Tá aí a resposta. E o carteiraço nas corregedorias da Polícia Civil. Tirem já o canalha e detrator. A base de carteiraço da mãe de família. Aí de dentro desses antros que visam a injustiça promulgada e a perseguição contínua, persistente, pertinente da família e dos filhos, enquanto toda essa papelada que foi distribuída em 2020 virou pó por causa de pandemia. Desculpas esfarrapadas de como fazer a sem-vergonhice, de como vender os dados do cidadão de bem para estrangeiros e como usar instituições públicas para uma invasão privada internacional e tirar as crianças dos pais para entregar a sequestradores, usando a própria delegacia, o próprio setor de espionagem, da inteligência. Ou vocês não acham que eu não sei, né? Quem é a operação militar de dentro da delegacia que fica espionando através das câmeras e incitando as canalhas aos delitos. Hoje em dia é muito fácil, com qualquer estudo, você descobre onde está posicionado cada canalha. E como não chega na minha mão por bem as páginas, os capa a capa de processo vai ter que chegar por mal, porque nós vamos quebrar esse sigilo de justiça. É isso que a família vai fazer, vai quebrar o sigilo de justiça. A justiça não tem moral para fazer sigilo nenhum sobre nenhum tipo de processo que aplica na família quando o Estado é o sequestrador, quando o Estado é o delinquente, quando o Estado é o corrupto, quando o Estado não oferece segurança, quando o Estado tem quadrilha de funcionários stalking instalados na delegacia. Comprovado pelo próprio juiz que ofereceu uma condena para a mãe de família que deveria ser defendida, onde o policial processa a mãe de família em vez de defendê-la. E isso é muito duro. Isso é o que essas vadias orquestraram. A mesma quadrilha da Elisete, da Rosângela, do Jonas Maconha, a mesma quadrilha da Vitória Fortes, da Nailde e do Crespo, a mesma quadrilha. Todos deveriam estar presos. Se não tira o policial a laranja podre, não vai ter nada. Só vai ter conluio. Conluios deploráveis ao ponto de as nossas crianças estarem passando por bons momentos de tortura. Quem é que tortura? É a família? Não, é o Estado. Cada vez que vem uma dessas cartinhas, cada vez que uma vadia invade a delegacia, beijinho com Bita Biroshka e fazem esses papéis, ou invade através do sistema online, orientada por ele, para ele, e tudo que ele sempre fez na vida, foi isso que eu tenho denunciado nas redes. Não preciso tirar uma linha daquilo que
eu trouxe a público. É assim que funciona. Todas as linhas que eu trouxe a público, posso sustentá-las. Essa é a diferença de ter um país que tem um mandatário que vende os dados para o exterior para que essas coisas sejam facilitadas, de ter outro mandatário canalha por natureza e ter a família aqui vestindo a camisa do avesso para tentar, ao menos, proteger aqueles que vão ficar tendo que lutar contra tantas coisas que eles nem fazem ideia que terão que lutar por sua própria sobrevivência, mediante todos os delitos do Estado consagrados aí no que nós temos demonstrado, mediante a suspensão do direito ao voto. Que direito ao voto? O voto é obrigatório. Aí diz que suspendeu o direito ao voto. Isso é o avesso do que seria a justiça. Enquanto isso, sequestra o direito de ampla e legítima defesa da mãe de família. Porque, mediante todos os atos inescrupulosos do Estado, imaginamos que eu já teria feito muita justiça, né? Muita justiça. Mas ainda estamos a tempo de fazer muita justiça. Primeiro, como eu sempre digo, eticamente. Sou uma esteticista, sou ética. Primeiro, a conversa falada aqui. Depois, se não surtir resultado nessa sociedade tóxica, a gente vai ter que tomar medidas mais contundentes. Eu acredito que medidas como aplicar algumas ferramentas para psicopatas abrir o jogo são importantes. Quando psicopatas estão perseguindo crianças e estão fazendo todo tipo de porcaria, de sequestro planejado, de alguma maneira usando o Estado. Agora não se eximam, senhores funcionários públicos, que vocês não sabiam de nada, porque o Estado são os funcionários públicos que estão acomunados com as bandidas, acomunados contra a família, acomunados para realizar esse monte de papel podre, esse monte de papel mentiroso, esse monte de mentiras deflagradas pela própria justiça, imbecis, inúteis, incapazes sequer de averiguar melhor os fatos, mediante tudo isso que está sendo mostrado através das redes sociais, desde o ano de 2020 que eu tenho denunciado o policialesco canalha. As bandidas vieram gritar na porta da minha casa que eu não podia sequer citar o nome do bandido canalha, porque ele era protegido pelo sistema ABIN de proteção às pessoas que fazem parte, né, do setor investigativo. Mas se é o setor investigativo o problema, mas se é a polícia o problema, mas se é o jurídico que está apodrecido o problema, como é que vai ser feita uma ação lá dentro para o pente fino e a limpeza desses funcionários públicos, incluindo o magistrado, que deflagram usurpação da justiça mediante impossibilitar a conversa gravada com a mãe de família. Porque o Reni Batista Neto escolheu não me ouvir. Ele optou por mandar as mensagens para um celular que nem existe. Ele optou por usurpar a justiça. Ele optou pela usurpação, pela injustiça promulgada, pela corrupção. Ele é o funcionário que escolheu esse método operantes, esse modus operantes da quadrilha política, dessa quadrilha política instaurada em Santa Catarina. Difícil de debater, difícil de eliminar, mas é para isso que estamos, para pegar um por uma dessas canalhas, incluindo as locais,
os que estão enfiados aí atrás das canetas, atrás das cadeiras, entulhando o sistema de porcarias como essa, que eram para ter sido resolvidas no dia da chinelada. Não era para ter virado o sequestro do meu réu primário, mas graças aos iníquos, graças aos canalhas da justiça, eles transformaram em papel podre e junto com esse policialesco sequestraram o meu direito, né? A legítima defesa, a sequer falar para o juiz que ele está errado, que ele não tem como sequestrar o meu direito à legítima defesa a partir do momento que ele me escuta. Mas quando o objetivo do direito positivo, putrefato, do avesso, é condenar os bons e venerar os maus, condenar os bons, venerar os maus, eles tentam, eles intentam, eles fazem isso e pensam que pode seguir aplicando os incisos e artigos, achando que o cidadão comum não vai ler o papel dos canalha, usurpando a psicopolítica da família, né? Que a gente não frequentava aquilo por causa desses boletins anteriores, que todos foram ensacolados, engavetados por causa de pandemia. Eles criaram isso junto com as vadias, com a quadrilha de boletim de ocorrência e insistiram nisso até o caso se transformar num sequestro previamente planejado, com tentativa de legalizar isso contra os pais. É nisso que chegamos. Isso é o porão do poço, Hamilton. Hamilton! Cadê você? Cadê você, o cara que insistiu em toda essa putrescina, essa cadaverina, essa perseguição ao pai de família, a perseguição ao homem, né? Que insistiu em tudo isso, que conduziu essa canalice ao ponto de existir um telefone meu, um número meu, que está em mãos de uma oficial de justiça, ao menos estava há um tempo atrás. E esse fato não passou batido, o que prova que eu estou lúcida. Estou muito consciente que estão usando a justiça para a criminologia concentrada, para a delinquência deliberada, para o mau uso da Universidade Federal de Santa Catarina e o Juizado Civil Especial. Por isso que causas de criança que deveriam ser para proteger criança mediante os boletins lavrados em delegacia de criança e todas essas coisas que a família tem em mãos, foram transformados delinquentemente nessa putrescina e cadaverina, querendo alegar trabalho infantil onde existe uma educação de qualidade. Vocês não sabem o que é trabalho infantil. Trabalho infantil é o que vocês estão tentando legalizar. Colocar menores aprendizes nessas bodeguinhas. Aí com 16 anos, com 14 anos, vender cachaça para turista. Isso é a legalização do trabalho infantil. Isso é o verdadeiro trabalho infantil. O que acontece aqui nas nossas oficinas? O nosso método de construção. O nosso método de ensinar as crianças a fazer uma escada, das crianças participar de uma troca de telhado, aleatórios, não é todo dia, não é trabalho infantil. Mais canalhas deploráveis, policiais magoados e tantos canalhas politiqueiros, policialescos, usam essas coisas para fazer um monte de papel podre. É natural que a família ofereça resistência civil. É natural que a família ofereça carteiraço na justiça. Carteiraço nesses canalhas. É natural que a família crie hashtag vadias judiciárias. E agora tem que criar uma hashtag vadias da promotoria, da infância.
E juventude. Isso não significa que a juíza precisa acatar toda essa putrescina. Ela pode ter discernimento, ela pode rever os vídeos, pode falar com a família através do cara crachá aqui, ó. Pode conduzir a família, se assim ela decidir. Aliás, minha sacola está pronta, senhora. Aqui, ó, prontinha, ó. Tá aqui, tem bagas na sacola. Diz que eu não vou poder levar a bala, porque a bala não vai passar. Não pode levar objetos cortantes. Não pode levar nada. Porque o sequestro já foi planejado. Assim foi planejado pelos próprios delinquentes da lei, que dizem que eu devia apreciar. Não, apreciar não foi a palavra do Lírio. Hoje ele estava nervoso. Eu deveria dar atenção para isso. Eu não dou atenção para a justiça, uma justiça canalha e covarde, que só tem o objetivo de um sequestro legalizado. Eu vou lá passar beijinho, beijinho, pau, pau, para quem só deu pau em mim 6 meses e esses canalhas não foram capazes de fazer nada. Eu fui espancada na beira da rua, os bandidos estão soltos, ao menos aí, trabalhando inclusive do lado da escola durante o fim de ano. É assim que funciona. E eu não posso fazer pressão na justiça, posso ser pressionada, flechada, pá, pá, pá. Eu falei hoje pro Matheus, e dá-lhe balestra na mamãe. E a juíza lá de cima, balestra na mamãe. E a mamãe não pode dar uns tirinhos? Umas cutucadinhas pra cima? Senhores, as bagas foram plantadas, as bagas foram colhidas, as sementes estão aqui, ó. Do que é diferente de quem não faz nada. Ninguém vai pegar um pedaço da nossa história para salvaguardar a canalice da ilha. Deploráveis ao ponto de normalizar tudo que é toxina e cadaverina. Tudo que é lixo tóxico é normalizado na ilha. Agora, nosso modus de educação não pode ser normalizado. O nosso modo de cuidar os filhos não pode ser normalizado. Imagina, já está normalizado há 5 anos, senhora Mônica. Já está normalizado, inclusive por essas mesmas instituições canalhas que resolveram abraçar as baguinhas fofinhas de toda a corrupção que existe nas instituições. Os mesmos já normalizaram isso há mais de 5 anos. E como eu disse para o escritório daquelas que, em nome da covardia do direito positivo, se apegam a uma cláusula que elas podem se sentir ameaçadas e daí sair do... Eu sei o que eu ameacei vocês, revisamos áudios. A ameaça está onde que a gente diz que o direito positivo é diferente do direito real e que vocês são... prestando serviço ao direito positivo, seria como corruptas por essência. Então, vocês estão declarando, ao dizer que vocês querem desistir da causa, que vocês estão declarando que são corruptas por natureza. Então, vem a calhar tudo o que eu tenho dito anteriormente. Lá não tem nenhuma ameaça. As cabeças dos canalhas vão rolar. De alguma maneira, esse sentido figurado de dizer... Como vou colocar o nome de todo mundo aqui nas redes? Todas as vagabundas que foram fazer denúncias inverossímeis, que pegaram ONGs, que trabalharam em desfavor da criança, que mentiram, que omitiram, que fizeram conluios políticos, palcos políticos com os meus filhos, serão violentamente denunciados e todo o sigilo de justiça será violentamente derrubado para todo sempre a partir de agora, porque isso não existe mediante a digitalização como continuar mantendo venda de sentenças de criança, tráfico infantil, começando desde as delegacias, quando apoiam as abusadoras, em vez de apoiar aqueles que clamam por justiça. E a revanche
a revanche, estamos pronto. Espada, peixeira, que mais? Aí vem a polícia, vai meter uma arma na nossa cabeça, uma algema nos pais e nos filhos e carregar tudo para a delegacia, para Mônica, para aquela jurisdição, para ir lá formalizar o sequestro? Não é assim, queridos. Resistência civil é eu nas redes falando, advogada trabalhando. Se nós estivéssemos simplesmente desprezando a justiça, não investiríamos nosso dinheiro em contratar uma defensoria particular. Nós não somos canalhas que mamamos do Estado. Nós exigimos do Estado que complete suas ações em favor das pessoas de bem e não contra elas. Ministério Público não deve ter parceria com ONGs. Ministério Público deve cuidar deveria ser na limpeza do seu ato. Mas o que a gente vê são papéis sujos, coação, ação desprezível em relação aos fatos que realmente importa, que seria proteger a nossa família, nossos filhos, desde aqueles atos terroristas que foram amputados para nós aqui, totalmente realizados com a parcimônia do policialesco envolvido e das suas queridas bandidas de estimação. Porque elas proferem, que nos vídeos meus tem elas falando que a gente, Bita vem prender ela, assim como se eles tivessem uma parcimônia, uma amizade, como se eles fossem um grupo unido para combater como eles dizem, né? Tudo, atribuindo a mim todas as coisas negativas. Como se eu não tivesse direito à resposta, direito a me defender da própria justiça, como se eu tivesse que simplesmente acatar toda essa porcaria, todo esse lixo tóxico da justiça e nunca pudesse dizer nada e tivesse que ainda ir até o Prédio Redondo pegar uma condena forjada por uma canalha que briga por um cacho de banana, que entrou com essa corrupção lá dentro do universitário que ela diz que é dela. Ela diz, com a boca dela, aqui para quem quiser ouvir, que é dela. Que elas têm influência lá. Dá para ver a influência. E aqui quem trouxe isso tá aqui, ó, Lírio Peruque. Foi o Lírio que trouxe isso aqui para mim. Tá aqui, tudo bonitinho. Ainda deram pro Lírio trazer. Tem muita gente lá dentro que não tem nada a ver com as canalice. Que não merece estar mediante toda essa canalice jurídica. Aqui está o nome de todo mundo, tá o nome aqui do pessoal da audiência, dos que correram, dos que ficaram, dos que estão cobrando coisa, tá todo mundo aqui, tá tudo já está denunciado aí, e agora a gente precisa reorganizar mais um pouco aqui o escritório para começar a fazer os vídeos grandes e revisando todos eles, demonstrando aonde estão as fraudes, incluindo o policial me defamando aqui, me difamando mediante minha própria casa, que eu sou a bucha. Eu sou a bucha. Você está usando eu como bucha de canhão, seu Hamilton? Por teu serviço sujo? É isso que tu estás fazendo, meu querido? Então nós vamos ter que resolver isso cara a crachá. Vai ser diferente as soluções de agora em diante. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.